Cada noite tem um jeito peculiar de mexer com a cabeça da gente. Eu sempre me considerei um cara cético, pé no chão, mas naquela noite, algo na BR-163 me fez questionar tudo o que eu acreditava. Estava dirigindo por um trecho deserto entre as cidades de Nova Mutum e Sorriso, no Mato Grosso do Sul. A estrada parecia se estender infinitamente, cercada por uma escuridão tão densa que nem os faróis do caminhão conseguiam penetrar direito. Era uma dessas noites abafadas, com o ar pesado e parado. O silêncio só era quebrado pelo ronco constante do motor e o som ocasional de algum bicho escondido na mata. O rádio estava desligado e meus olhos começavam a pesar. Eu estava cansado, quase no limite, mas decidi continuar. Faltava pouco para o próximo ponto de descanso e eu só queria chegar logo. Foi aí que, do nada, vi algo se mexer no acostamento. À primeira vista, parecia um animal, talvez um cachorro ou um lobo perdido. Mas conforme me aproximei, a coisa se revelou algo bem diferente. Aquilo não era um animal comum. Era grande, muito maior do que qualquer cachorro, com um corpo magro e esguio que parecia dobrar em ângulos estranhos. A pele era negra, quase brilhante sob a luz dos meus faróis, como se fosse feita de algum material oleoso. O que me deixou paralisado foram os olhos. Eram enormes, desproporcionais ao resto do corpo, e brilhavam com uma luz própria, refletindo a luz dos meus faróis de uma forma que parecia antinatural. A criatura estava de pé, quase ereta, no meio da estrada, me encarando. Seu corpo se movia de forma sinuosa, como se não tivesse ossos, e aquele olhar fixo parecia atravessar a cabine do caminhão, como se me estudasse. Meu coração disparou e minhas mãos ficaram congeladas no volante. Eu deveria parar, virar o caminhão, fazer qualquer coisa, mas não consegui me mexer. A criatura ficou ali por alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Ela deu um passo à frente e eu quase pisei fundo no acelerador. Mas então, num movimento rápido, ela desapareceu na escuridão da mata do outro lado da estrada. Acelerando, passei voando pelo local onde ela estava, o suor escorrendo pela minha testa, minhas mãos trêmulas. Olhei pelo retrovisor, esperando ver aquela coisa me seguindo. Mas tudo que vi foi a estrada vazia atrás de mim. Continuei dirigindo, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou. Cheguei ao ponto de descanso alguns quilômetros adiante, e meu corpo estava em estado de alerta total. Estacionei o caminhão e saí da cabine, tentando controlar a respiração. A noite estava silenciosa, mas mesmo assim não consegui relaxar. O que eu tinha visto? Um animal deformado? Uma alucinação causada pelo cansaço? Não sabia, mas aquela imagem dos olhos brilhantes ficou gravada na minha mente. Na manhã seguinte, quando finalmente amanheceu, eu ainda estava acordado, sentado no banco da cabine, sem conseguir dormir. Comentei o que aconteceu com alguns motoristas que encontrei no posto, mas a maioria riu, dizendo que devia ter sido só um bicho da mata ou um truque da luz. Só um caminhoneiro velho e calejado, ficou quieto, me observando com olhos desconfiados. Ele acenou com a cabeça e disse apenas: "A estrada guarda coisas que a gente não entende. Melhor não procurar respostas." Desde aquele dia, nunca mais passei por aquele trecho sem sentir um frio na espinha. Aquela criatura, seja lá o que fosse, me fez perceber que existem coisas na estrada que nem mesmo anos de experiência ao volante podem explicar. Dirigir um ônibus de passageiros durante a noite nunca foi tarefa fácil, mas eu estava acostumado. Meu nome é Rogério, e naquela noite eu fazia o trajeto regular entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. A estrada, sinuosa e cheia de curvas, passava por um trecho de serra conhecido por ser traiçoeiro, especialmente quando o tempo está ruim. E claro, naquela noite, o tempo não estava do meu lado. As nuvens pesadas escondiam qualquer sinal de lua ou estrelas, e a neblina subia da mata, tornando a visibilidade quase nula. Os faróis do ônibus cortavam a escuridão como podiam, mas a sensação de estar envolto por aquela bruma fria e úmida era sufocante. Os passageiros estavam todos dormindo, ou ao menos tentando. O ronco do motor e o balançar suave do ônibus nos mantinham em movimento, mas a tensão era palpável. Eu estava alerta, os olhos fixos na estrada, mas com uma sensação esquisita no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quando comecei a subir o trecho mais íngreme da serra, foi que as coisas ficaram realmente estranhas. Lá no alto, na beira da estrada, vi algo que me fez pisar no freio. No meio da neblina, algo grande e escuro estava parado, parcialmente escondido entre as árvores. De primeira, pensei que fosse um animal grande, talvez um cavalo ou uma vaca, mas o formato estava todo errado.
À medida que me aproximava, percebi que a coisa era muito maior do que qualquer animal que eu já tinha visto. Era alto, quase do tamanho de um poste, com uma silhueta humanoide, mas totalmente errada. O corpo era desproporcional, com braços e pernas finos, mas longos demais. O que me deixou sem reação foram os olhos. 2 pontos brilhantes, como se estivessem refletindo a luz dos faróis, só que com uma intensidade sobrenatural. Pareciam brilhar com uma vida própria, fixos em mim como se estivessem me observando. A criatura estava ali, imóvel, só nos observando enquanto subíamos a serra. Eu tentei dizer a mim mesmo que era um jogo de sombras, um efeito da neblina ou até mesmo do cansaço, mas quando a criatura se moveu, eu soube que não estava imaginando coisas. Ela deu um passo para frente, meio cambaleante, e se escondeu parcialmente atrás de uma árvore grossa. Foi quando percebi que sua pele, ou o que quer que fosse, parecia se fundir com a neblina ao redor, tornando a coisa ainda mais sinistra. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, e eu senti o coração disparar. Era como se a criatura estivesse avaliando um ônibus, decidindo se iria fazer algo. Eu não sabia o que fazer. Não podia parar, mas também não conseguia desviar os olhos daquela figura bizarra. Continuei dirigindo, o olhar fixo na estrada, mas com a criatura ainda na minha visão periférica. Eu estava apavorado, tentando manter a calma para não assustar os passageiros, mas por dentro eu estava em pânico. Quando finalmente passamos pela criatura, eu acelerei o máximo que pude, tentando deixar aquilo para trás. Esperei algum tipo de ataque, alguma coisa, mas tudo ficou quieto de repente, como se nada tivesse acontecido. Olhei pelo retrovisor, esperando ver a coisa nos seguindo, mas só vi a estrada deserta, envolta pela neblina. Finalmente, ao descer a serra, a tensão começou a diminuir, mas a imagem daquela criatura ficou gravada na minha mente. Quando chegamos a Belo Horizonte, estacionei o ônibus e desci, as mãos ainda tremendo. Não contei nada aos passageiros. Eles provavelmente achariam que era loucura. Mas quando encontrei alguns colegas motoristas no terminal, não consegui ficar calado. Contei o que vi, esperando que alguém tivesse uma explicação lógica. Um dos motoristas, mais velho, só balançou a cabeça e me disse que aquela serra tinha fama de amaldiçoada, que outros já tinham visto coisas parecidas. Ele falou baixinho, como se tivesse medo de que a criatura pudesse ouvir, e disse: "Melhor evitar passar por lá de noite. Tem coisas na estrada que não querem ser vistas." Saí daquele terminal com a sensação de que nunca mais veria a estrada da mesma forma. A criatura da serra me ensinou que, por mais que a gente ache que conhece todos os perigos da estrada, sempre existe algo além da nossa compreensão, esperando para se revelar quando menos esperamos. Um tanque há quase 20 anos. Já passei por muitos perrengues na estrada, mas o que aconteceu naquela noite, durante uma entrega na BR-381, nunca saiu da minha cabeça. Era uma rota familiar, levando combustível de São Paulo para Minas Gerais, algo que eu fazia toda semana. No entanto, naquela noite, tudo parecia um pouco diferente. Como se a estrada estivesse mais escura e mais vazia do que o normal. Era por volta das 2 da manhã quando cheguei na encruzilhada perto de Nova Era, um trecho meio esquecido no meio do nada. O asfalto estava molhado por causa de uma chuva que tinha acabado de passar, e a neblina começava a subir, cobrindo o caminho à frente. Eu estava exausto, mas a necessidade de completar a viagem era maior, então segui em frente, ignorando o cansaço e a estranheza que sentia no ar. Na encruzilhada, vi algo se mexendo no meio da estrada, bem na curva onde eu precisava virar. De início, pensei que fosse algum animal, talvez um cachorro ou um lobo que tinha saído da mata por causa da chuva. Mas quando me aproximei, percebi que era muito maior e mais estranho do que qualquer animal que eu já tinha visto. A criatura estava de 4, mas não era exatamente um animal. Tinha um corpo coberto de pelo escuro e espesso, mas o formato era todo errado. Parecia uma mistura grotesca de várias criaturas, como se alguém tivesse pegado as partes mais assustadoras de cada animal e juntado tudo. A cabeça era grande, desproporcional ao corpo, e tinha olhos que brilhavam num tom avermelhado, fixos em mim. Era como se estivesse me esperando. Pisei no freio instintivamente, o caminhão derrapando um pouco no asfalto molhado. O coração batia forte no peito, e eu não conseguia tirar os olhos daquela coisa. Ela estava parada no meio da estrada, bloqueando meu caminho, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. E então, num movimento rápido e quase impossível de acompanhar, ela se ergueu sobre as patas traseiras,
ficando quase da altura do meu caminhão. A criatura abriu a boca, revelando dentes afiados, e soltou um som que nunca vou esquecer. Algo entre um grunhido e um rosnado, mas com um eco estranho, quase sobrenatural. Fiquei ali, congelado de medo, incapaz de reagir. Não sabia se deveria tentar atropelar aquela coisa ou dar a ré e sair dali o mais rápido possível. Mas antes que pudesse decidir, a criatura fez algo que me gelou até os ossos. Ela se moveu para o lado da estrada, desaparecendo na mata com uma agilidade surreal. Foi tão rápido que quase pareceu que ela se desmaterializou no ar. Sem perder tempo, acelerei o caminhão, desviando da curva e tentando sair dali o mais rápido possível. Olhei pelo retrovisor várias vezes, esperando ver aquela coisa me seguindo, mas só havia escuridão e a estrada molhada. O ar estava pesado e eu mal conseguia respirar de tanto medo. Acelerei até não conseguir mais, o caminhão rugindo na estrada enquanto eu tentava me afastar daquela encruzilhada amaldiçoada. Cheguei ao meu destino mais rápido do que o normal, o medo ainda correndo nas minhas veias. Quando desci do caminhão, minhas pernas estavam tremendo tanto que mal conseguia andar. Encontrei alguns colegas na base de distribuição e contei o que havia visto. Alguns riram, dizendo que eu devia estar cansado e imaginando coisas, mas um dos mais velhos ficou sério. Ele contou que, anos atrás, outros motoristas já haviam visto criaturas estranhas naquela mesma encruzilhada, especialmente depois de chuvas fortes. Naquela noite, voltei para casa com a sensação de que, apesar de todas as minhas experiências na estrada, havia coisas que jamais entenderíamos. Eu já sabia dos perigos naturais, dos acidentes, das tempestades, mas nunca tinha imaginado que existiam criaturas como aquela. Passei a evitar aquela encruzilhada desde então, porque mesmo agora, muitos anos depois, ainda sinto que aquela coisa está lá, esperando, na escuridão. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.